você vai acompanhar, a partir de agora, o programa Construção em Alta. Tudo sobre construção civil, reformas e arquiteturas com William Pilati e Giovanna Facchinelli. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar teu imóvel? Entre em contato pelo fone 549-9637-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é a loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352, no centro. Fone 54-3462-3674. E em Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos 1331, no centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa, você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra: acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre. Soluções em climatização com tecnologia de ponta, a Frisa tem. Atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 3462-1525. A Futura Luz, fundada em 2014 em Bento Gonçalves, é referência em iluminação. Com vasta experiência, oferece produtos exclusivos e modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação. Atende residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Stone Mármore e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Contate pelo fone WhatsApp 54999967018. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54999616147. Total Cred, localizado na Galeria Milani, em Garibaldi. Programa Construção em Alta, todas as terças-feiras às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Construção em Alta. Eu sou o William Pilati, da Predileta Imóveis e também da Altair Imóveis. E todas as terças a gente conecta a você as principais tendências e novidades do universo da construção e também do design. Se você é apaixonado pelo setor ou quer ficar por dentro das melhores dicas, não deixe de nos acompanhar. Siga @podcast Construção em Alta no Instagram e também no YouTube. E fique por dentro de todos os nossos conteúdos. Estamos ao vivo aqui na Conexão FM 87.5 e também pelo Facebook da rádio. Então mande sua dúvida, sua pergunta, participe do nosso bate-papo. Hoje estamos recebendo a Sayane e a Sabrina Vieira de Carvalho, da GCOM, Gestão Contábil. Boa noite, meninas. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Pra gente iniciar o nosso papo, vou começar com a Sabrina. Sabrina, conta um pouquinho da tua história, como começou na parte contábil e até chegar ao dia de hoje. Tá, então eu sou bem iniciante assim, na área contábil, faz poucos anos que eu estou trabalhando com isso. E aí eu comecei principalmente por um interesse em matemática. Eu acho que todo contador vai nessa área pela matemática, e é o que menos se usa. Então tanto eu quanto a Sayane, a gente começou nessa área contábil, começou a faculdade, e aí depois a gente, numa ideia de já começar a se aperfeiçoar na parte específica da área, na parte, né, ali técnica, a gente decidiu já começar a trabalhar nessa área, e foi quando eu entrei no GCOM como uma pessoa ali iniciante, trabalhando com regimes pequenos de empresa, e aí já comecei a conhecer toda essa área, ficar mais por dentro técnica. do que acontecia em cada Exatamente. situação. Tu comentou que tu tá há pouco tempo, né? O quanto é o pouco tempo? Acho que uns 5 anos, né? Talvez não é tão pouco tempo assim, né? Hoje, dentro da GCOM, tu trabalha em algum setor específico? Eu trabalho com fiscal e contábil, mas eu tô sempre dentro de um outro setor também. Então, eu ajudo as meninas ali do DP com algumas coisas. A gente fica muito mais na parte da gestão. Então, a gente tá sempre inteirada de todos os assuntos. Fiscal, contábil, tudo.
Maravilha, maravilha. Vou dar as boas-vindas à Sayane também, né? Obrigada. Conte um pouquinho da tua história, se é parecida. Na verdade, o meu interesse pela contabilidade surgiu porque eu não sabia o que fazer da minha vida. Então, a Sabina se direcionou ali para a faculdade de contábeis e eu pensei assim, bom, acho que se eu quiser um dia ali acontecer de eu perder meu réu primário, eu preciso ter uma faculdade para estar na cela privativa. E aí eu segui na área contábil, ali comecei a fazer a faculdade e segui bem para a área fiscal, de tributos. Então hoje eu me interesso muito por essa área de tributos, notas fiscais, né, impostos, tudo isso aí. E eu tive outras empresas que eu trabalhei, mas eu entrei no GECOM em 2023 e estou aí até hoje fazendo a parte de gestão, então auxiliando contábil, fiscal, todos os departamentos. Vocês trabalham nos processos diretamente nas operações, Isso. também na questão de gestão, mas também em operação. A gente fica pouco nessa parte de operação, mais na parte de gestão, mas a gente está ali misturada com todo mundo. Uma curiosidade aqui, vocês são irmãs, é isso? Sim. Tá. Até eu pedi antes, tá, mas não é fácil a convivência, né? Gurias, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a questão do imposto de renda, né? Que foi o tema que está muito em alta agora, até por estar nos prazos, né? E ter algumas mudanças, eu acredito, né? Aí pode ser, Sayane, aí vocês que definam quem vai responder. Quem é obrigado a declarar? Então, hoje, quem que é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda? Qualquer pessoa que atingiu um rendimento tributável, então salário, recebeu aluguel, tudo que é tributável, né? Aluguel, salários, acima de 33.888 mil. Então, se por acaso a pessoa teve ganho de capital, então vendeu um bem, esse bem valia um X valor e ela vendeu por um valor maior, então a diferença é um ganho de capital, então esse valor também tem que fazer a declaração de imposto de renda. E se por acaso esse bem for o primeiro bem da pessoa a ser vendido, ela tem a possibilidade de ter a isenção por causa do primeiro bem a ser vendido, mas também daí fica na obrigatoriedade de fazer a declaração do imposto de renda. Também tem as questões das pessoas que utilizam ali, fazem operações nas bolsas de valores, né, criptoativos, criptomoedas, então também são obrigadas a declarar se tiveram vendas superiores a 40 mil. A questão da declaração não significa que vai ter que pagar algo. Isso, exatamente. A declaração do imposto de renda, ela é um ajuste. Então, por exemplo, uma pessoa recebeu 40 mil ali no ano inteiro, 40 mil de salário. Se ela, ali na declaração, durante os meses, ela recolheu o valor do imposto de renda e na declaração, na tabela anual do imposto de renda, a Receita ali, conforme o cálculo, entender que tu recolheu o suficiente, tu não vai pagar. Pode ser até que tu tenha a restituir ou fica ali no 0 a 0. Mas se por acaso tu teve 40 mil de tributos ali, de tributação, não atingiu ali o limite anual de recolhimento conforme a faixa de rendimentos... Sim, tu recebeu os 40 mil, porém tu não recolheu o suficiente para pagar o tributo dos 40 mil. Exatamente. Aí tu vai ter aí que tu vai pagar uma diferença. Isso aí. Pega o valor que tu recolheu durante o ano, menos ali o que tu deveria recolher, a diferença tu recolhe daí. Tá, e tu comentaste sobre a questão de declarar sobre o ganho de capital, Isso. mesmo sendo o primeiro imóvel. Isso. Para o nosso ouvinte que daqui a pouco fez alguma venda ou está pensando em vender, explica um pouquinho como é o ganho de capital, já que tu tocou nesse assunto, e por que não precisaria pagar nesse primeiro imóvel. Tá, então o ganho de capital como é que funciona? É exatamente isso que eu te falei. Tu tem um valor ali, um bem que vem, por exemplo, é 150 mil. E tu vai vender ele por 200 mil, então tu teve um lucro de 50 mil. Certo. Esse lucro de 50 mil, ele é tributável, então tu tem que pagar o imposto de renda sobre esse valor que tu teve o ganho. Então tem uma tabela específica ali de imposto de renda sobre os bens, e aí quando tu faz essa venda, e tu teve esse ganho, tu se torna obrigado a fazer essa declaração. Tem primeiro que fazer o GCAP, que é o programa ali para declarar o bem vendido, né, para calcular o IR, e aí depois tu bota lá na declaração do imposto de renda. O que seria então o isento? Hoje na legislação a gente tem previsto que se uma pessoa física vender um bem pela primeira vez, ou esse bem, ela vai pegar o valor recebido e em 180 dias vai comprar um novo, ela é isenta do pagamento do imposto de renda de ganho de capital.
Só que aí, mesmo tu tendo que ali, tu é isento e tudo mais, tu tem que fazer a declaração, que é o GCAP, depois passa lá pro imposto de renda, para informar para a Receita que esse bem é o teu primeiro vendido, tu teve ganho, mas tu optou pela isenção. Uhum. Então, para quem está nos ouvindo aí, se a pessoa fez a venda de um imóvel e está comprando outro dentro de 180 dias, sendo o primeiro imóvel, não precisa pagar o tributo, Isso. porém precisa declarar isso na declaração de Isso, imposto de renda. exatamente. Maravilha. Para quem nunca fez declaração, né? Tem que declarar que não vai declarar ou não? Não, se tu não atingiu ali as especificações, né, o que é obrigatório, tu não precisa informar para a Receita que tu não vai declarar. A única questão que a gente tem que prestar muita atenção e cuidar é realmente assim, se tu realmente não atingiu nenhum dos requisitos, porque às vezes as pessoas dizem, ai, mas eu não recebi 33 mil durante o ano, no meu salário é baixo, mas tu se enquadrou em outras opções, por exemplo, teve operação na Bolsa de Valores acima de 40 mil, ou teve o próprio ganho de capital ali, então, eu não me enquadrei no requisito básico, que é os 33 mil, mas tu se enquadrou em outros. Aí a pessoa precisa ter o cuidado de ver realmente que não está ali enquadrado em nenhum requisito para não declarar. Então, são vários pontos que têm que ser analisados aí exatamente. para tomar essa decisão, se Isso. é ou não obrigado. Isso. E o que é contabilizado como renda? É tudo que a pessoa tem em folha, mas vamos lá, eu faço algum bico ou faço algum serviço extra. Tá. Isso eu contabilizo ou não contabilizo? Eu recebo ou não recebo? Eu recebo por banco? Muda alguma coisa? Então, hoje rendimentos tributáveis é tudo que tu recebe. Seja por folha ali de pagamento, né, a CLT, seja esse bico aí que tu faz, né, um serviço extra. A única diferença é que se for pela CLT, tu vai receber um informe de rendimento. Então, tu vai ter lá discriminado tanto que tu recebeu durante o ano. Se tu é uma pessoa ali que é autônoma, que a gente fala, né, quando tá fazendo esses extras por fora, se tu é um autônomo, tu precisa fazer o preenchimento do Carnê-Leão. Lá dentro da declaração do imposto de renda ou também durante os meses, conforme for fazendo esse extra, tem lá dentro do sistema da Receita esse Carnê-Leão. O que seria esse Carnê-Leão? É informar todos os rendimentos que tu tem, que não tem uma comprovação, por exemplo, a CLT, mas tu teve esse rendimento, então tu informa lá dentro desse Carnê-Leão que tu recebeu 3 mil, 4 mil por mês, ali, mensal, e aí tu recolhe o imposto de renda, se for o caso desse rendimento que tu teve por fora. Para que chegue na data de hoje, por exemplo, nesse período, já esteja com o tributo pago mês a mês. Teoricamente é isso que faria. O correto, Carnê-Leão, é tu fazer mensalmente. Então, tive esse mês, vai lá, declara, e aí quando chega lá no imposto de renda, tu já tem os valores recolhidos, se foi o caso do imposto de renda, e se não, daí tu só informa para a Receita que tu teve esses rendimentos e que ou ele não chegou aos 33 mil ali, ou ele só para informar mesmo daí. E se teve o caso do recolhimento, pode ser que tu restitua o valor pago a maior do imposto de renda. Entendi. Sabrina, não, vamos deixar quietinho aqui, né? Qual é o prazo da declaração de imposto de renda? E se por acaso passou o prazo e eu não sabia, eu não olhei as outras regras, qual é o risco? Tá, então o imposto de renda esse ano ele começou dia 17 de março e ele vai até o dia 30 de maio, né? Então tem todo esse período ali para estar fazendo a declaração e regularizando a situação. E aí caso chegue ali dia 31 de maio, vi que não fiz a declaração, esqueceu, se perdeu nas datas, tu pode regularizar após essa data tranquilamente, faz a declaração normal, só vai ter uma cobrança de uma multa por atraso. Então, se tu tiver, por exemplo, o imposto de renda a pagar, tu vai precisar recolher o a pagar e mais uma multa pelo atraso da declaração, e daí, senão, tu vai ter o a restituir normalmente, mas vai precisar também pagar essa multa. Uma parte é multa sempre. Sempre. Tá, e se eu fiz algum erro? Informou alguma coisa errada na declaração? Eu informei que tinha recebido, sei lá, 35 mil, né? Tá. E faltou alguma coisa que eu tinha pago o carnê do leão, não paguei o carnê e ficou algo a mais. E eu quero declarar depois. Eu também pago multa. Não, se tu enviou a declaração no prazo, tu só realiza uma retificação dessa primeira declaração e não vai ter pagamento de multas. Agora, se por acaso eu enviei também após o prazo e aí vai ter o recolhimento da primeira multa, só retifica a declaração também para corrigir as informações e aí não vai pagar mais nada além da primeira multa. Tá, e eu posso retificar até quando? O prazo, acho que até o prazo que
for necessário, né? Então, A retificação do imposto de renda, tu pode fazer, tu entregou ali nesse período desse prazo, tu pode retificar ali quantas vezes tu quiser. O problema das retificações do imposto de renda é que quanto mais tu retifica, mais a possibilidade de tu cair numa malha fina. Então, o que seria a malha fina? A Receita vai analisar aquela declaração. Eles têm, normalmente, quando tu envia uma declaração, 5 anos para fazer a validação dessa declaração. Muitas vezes as pessoas passam ali batido, não caiu em malha fina, tá ok, passou os 5 anos, se livrou. Mas se tu foi lá, retificou 3, 4 vezes, a Receita pode ficar, opa, o que está acontecendo que está retificando tanto assim? Sim. Aí eles vão analisar a tua declaração. Então, a retificação tem esse risco de tu Pode cair ser na malha. um chamariz aí. Isso aí. E a questão de... Eu fiz o lançamento, fiz o ano passado, fiz o ano retrasado e esse ano eu não bati o valor, eu não preciso fazer. não. Independente de eu já ter um histórico de declarar todo ano. Isso. Tu pode, por exemplo, esse ano a gente teve a atualização da faixa de rendimentos tributáveis, né? Então, o ano passado era até 28.900, alguma coisa assim, né? 30, no retrasado. Então, por exemplo, cheguei esse ano, vi que eu não tenho mais rendimentos tributáveis superiores, não atingi nenhum requisito ali para declaração, eu tenho a opção de não declarar. Não vai ter problema com o teu histórico de já vir declarando anualmente, mas se for essa a tua opção, não precisa declarar. Dá para deixar como está, teoricamente. Isso. Outro ponto. O MEI, né? A gente está no setor da construção e no setor da construção tem muito da questão das pessoas serem MEIs e tudo mais, né? O MEI, ele faz a declaração do imposto de renda ou faz a declaração somente do MEI? Então, MEI, ele precisa fazer as duas declarações. Ele vai fazer agora, teve no período até 31 de maio, começou em janeiro, para fazer a declaração anual do MEI, onde tu vai informar todo o teu faturamento do ano, contando também com o que tu emite de nota e o que tu recebe sem nota fiscal. Então, faz essa declaração do MEI. E agora, no período do imposto de renda, tu também precisa fazer a declaração do imposto de renda referente ao teu MEI. Então, por exemplo, uma pessoa, o MEI ele trabalha um pouquinho diferente. Eu pego todo o faturamento que eu tive no ano, aplico uma alíquota específica do teu KNAI, do teu serviço que tu presta, se tu é de serviço, comércio ou indústria, né? Faz ali aplica a alíquota do teu serviço e aí tu vai descobrir o teu rendimento isento, que seria como se fosse o lucro que a empresa recebeu. Esse seria um rendimento isento. Como se fosse um MVA? Isso. Tá. Então, esse rendimento tu não vai, tu vai declarar como rendimento isento. A parcela que tu pegou o teu faturamento, subtrai desse rendimento isento, se ultrapassar os 33 mil, tu precisa declarar como rendimento tributável. Senão, não é necessário declarar como rendimento tributável. Eu tributo igual, teoricamente, Sim. mas no MEI não está teoricamente não está pago o tributo desse valor lá na MEI? Do imposto de renda, não. O MEI, ele paga somente alguns impostos específicos, que seria o ISS, no caso de serviço, ICMS, paga o INSS também, mas o imposto de renda tu não paga, porque tu só vai descobrir se tu teve imposto a pagar de imposto de renda ali no ajuste da declaração do... Tá, vamos lá, vamos detalhar um pouquinho mais. Eu sou MEI, eu faturei lá, sei lá, 5 mil reais por mês. Tá? Tu vai jogar dentro de um cálculo, que isso é um cálculo individual, cada tipo de negócio e tudo mais, isso você faz análise lá pro cliente, Sim. né? Beleza. Quem tá nos ouvindo, que tiver MEI e quiser trocar essa ideia, é só ir lá. Só mandar uma mensagem, presencial, visitar a gente. Tá, beleza. E desses 5 mil calculou e meu rendimento seriam 4 mil, por exemplo. Tá. Eu vou lançar esses 4 mil como rendimento do William dentro do meu imposto de renda. Isso. Então, o imposto de renda tu vai fazer sempre da pessoa física, tá? Tá. Mas considerando esse teu segundo negócio, que seria o MEI. Tá. Então, o que tu vai fazer? Tu vai pegar o teu valor anual de faturamento, sei lá, 40 mil. Tá? E aí tu vai aplicar a tua alíquota de serviço, por exemplo, que é 32%, se tu é Tá. um serviço. Aplicando essa alíquota dos 40 vezes os 32%, tu vai chegar num valor que seria o teu lucro da tua empresa, uma estimativa Certo. de lucro. Esse valor tu não vai pagar imposto nenhum, ele vai ser Esse declarado... valor já teoricamente tá Tá pago o ok. imposto. Isso, porque seria considerado lucros. Lucros hoje no Brasil é isento de imposto. Então tu vai... Por enquanto. Por enquanto. Então tu vai declarar lá na aba de rendimentos isentos da declaração do imposto de renda. Feito isso, tu vai pegar esse valor de rendimento isento e diminuir do teu faturamento.
Se essa parcela ali de rendimento ficar maior que 33 mil, tu vai ter que pagar o imposto de renda sobre isso. Ah, entendi. Daí tu faz o pagamento depois, sobre o valor. Faz ali no ajuste anual da declaração do imposto de renda. Tinha um movimento de o IR ser o limite 5 mil. Isso saiu, não saiu? Como é que tá isso? Isso ainda está sendo Sendo discutido, está sendo ali votado, mas a ideia é que a pessoa que receba até 5 mil de salários no mês, ela não pague imposto de renda. Mas para esse ano não vale? Não, para esse ano não vale. Esse ano é os 33.880. Isso, Se por acaso ele for aprovado esse ano, aí ele começa a valer a partir da declaração do imposto de renda do outro ano, então lá 2026. Ah, entendi. Então, quem tá querendo que aprove não vai ser para esse ano. Esse ano tem que fazer e deu. Isso aí. Beleza. Outras fontes de renda. O lançamento que eu faço é como? Ou eu tenho um emprego, ou tenho um emprego em 2 lugares. Eu faço lançamentos via CLT, como tu comentaste antes, né? Eu lanço no mesmo local ou eu tenho um campo específico para lançar o extra? Então, o imposto de renda ele tem várias abinhas lá dentro do programa, né? Rendimentos tributáveis, que seriam salários, até mesmo esse extra, né? Ele vai ser declarado como um rendimento tributável na aba de rendimentos tributáveis. Então, lá ele vai trazer todas as informações de CLT, o Carnê-Leão, né? As informações do Carnê-Leão que tu fez para esses extras que tu fez, ou até mesmo no caso do MEI, se tu teve uma parcela de rendimento tributável, vai ser declarado lá também. Tá, e a questão de documentação que a pessoa precisa ter ou precisa ir atrás para fazer essa declaração? Então hoje está muito mais fácil a declaração do imposto de renda, assim, em termos não técnicos, né? A gente tem a opção de fazer uma declaração pré-preenchida, acessando pelo Gov da pessoa. Então a gente acessa o Gov nessa declaração pré-preenchida e a Receita traz todas as informações na declaração do imposto de renda. Caramba, já tá assim? Tá até mais fácil para o contador, né? Que não precisa lançar manualmente. Mas então ele vai trazer toda a parte de rendimentos tributáveis que foram declarados, bens que a pessoa comprou, então imóveis, até mesmo carros, essas informações ele pode trazer também. Coisas de banco, então rendimentos de aplicações financeiras, saldo de conta corrente, ele vai trazer também essas informações para nós. O que a gente precisa cuidar é sempre conferir essas informações com a documentação do cliente. Então, ele sempre vai precisar enviar para nós os informes de rendimentos dos bancos, das instituições que ele trabalha, informações do MEI, caso ele tenha, até mesmo do Carnê-Leão, se ele tiver ou quiser fazer ali no momento da declaração. Então, todas as documentações ele vai precisar mandar para nós. Entendi. E como é que ele lança o imóvel na planta? A gente trabalha muito com a venda de imóvel nas imobiliárias, com o imóvel que a pessoa compra agora e ela vai receber daqui a 3, 4 anos, né? Uhum. Esse lançamento, ele já acontece agora ou ele vai acontecer só lá quando a pessoa tiver a chave do imóvel? Então, quando a pessoa compra ali um apartamento, né? Ele tá lá na fase de construção dele. Só que tu já vai pagando algumas coisas, né? Exato. Vai pagando ali as taxas, tudo entrada e tudo mais. Exatamente. Então, como é que funciona? Tu vai declarar ele como um bem teu em construção, mas tu vai colocar ele lá que tu tá pagando. Então, por exemplo, no ano de 2024, conforme ali a obra, tudo, eu paguei 50 mil já. Então, tu declara esse apartamento em construção, lá na aba de bens e direitos, tá? Como construção, tá em construção, entrega no ano tal, bota todas as informações do apartamento e aí coloca ano, por exemplo, lá ele pede o saldo, né? Saldo em 31/12/2023, se tu não tinha, deixa zerado. Saldo em 12 de 2024, 50 mil. E aí, conforme for passando os anos, ali até a finalização do pagamento... Toda a obra pronta e tudo mais. Aí, tu vai acrescentando os valores que tu for pagando anualmente. Então, tu vai chegar lá no final, por exemplo, até o final da entrega, tu já vai ter pago 180 mil. Então, até o final da entrega, tu já vai ter um bem de 180 mil. Entendi. Pessoal, vamos fazer uma breve pausa para ouvir os nossos apoiadores e já retornamos. São eles que fazem o Construção em Alta acontecer. Fiquem ligados, nosso papo já volta com tudo. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta, Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar teu imóvel? Entre em contato pelo fone 549-9637-9095.
Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é a loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352, no centro. Fone 54-3462-3674. E em Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos 1331, no centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa, você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra. Acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre. Soluções em climatização com tecnologia de ponta? A Frisa tem. Atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 3462-1525. A Futura Luz, fundada em 2014 em Bento Gonçalves, é referência em iluminação. Com vasta experiência, oferece produtos exclusivos e modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação. Atende residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Stone Mármore e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Contate pelo fone WhatsApp 54999967018. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54999616147. Total Cred, localizado na Galeria Milani, em Garibaldi. Programa Construção em Alta, todas as terças-feiras às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Voltamos a apresentar o programa Construção em Alta. Estamos de volta, um agradecimento especial aos nossos apoiadores: Estilo Nobre Italínia Móveis, Total Cred Caixa, Predileta Imóveis, Frisa Acabamentos e Futura Luz Iluminação, por apoiarem o nosso programa e também trazerem sempre o melhor para o setor. Quer rever algum programa que já passou por aqui? É só nos seguir no @podcast Construção em Alta no Instagram e também no YouTube. E para quem acabou de chegar, hoje as nossas convidadas são Sayane e Sabrina de Carvalho, da GCOM Gestão Contábil. E o nosso tema de hoje é a declaração do imposto de renda. Meninas, voltando então um pouquinho para o nosso papo. Sobre as deduções. O que são, como funciona, como lançar, o que tem que lançar, como comprovar aquele gasto. Tá. Então, as deduções, a gente sempre fala que dedução do imposto de renda existe, mas que precisa ter muita cautela. Porque hoje não é tudo que tu consegue deduzir e também tu tem que ter a comprovação de que tu tá deduzindo uma coisa que pode ser deduzida. Então, hoje o que tu pode descontar ali do teu imposto de renda? Gastos com saúde, então plano de saúde, aquelas consultas particulares, consulta com dentista, todas essas deduções então com gastos médicos. Mas precisa ter a comprovação. Então, foi no dentista, peça a nota. Foi num médico. É tudo com nota fiscal. Tudo com nota fiscal. Existe a possibilidade também de tu colocar um recibo. Só que hoje recibo, assim, às vezes os dentistas muitos dão assim recibo, né? Um papelzinho. Só que a gente evita colocar esses recibos porque o recibo não necessariamente comprova que tu pagou aquilo. Então, às vezes, pode ser que a Receita questione esse recibo e tu entregue o recibo para ela lá na hora de cair na malha fina, tu tem que comprovar e eles entendam que não daria para descontar ali no teu imposto de renda. Ah, daí não poderia ser lançado. Não, então o que a gente sempre fala, tanto os guris ali do GCOM, quanto nós, quando a gente faz o imposto de renda, deduz, mas deduz com nota fiscal. Então, o ideal é a nota fiscal do serviço, ali dos gastos, plano de saúde, tudo que seja bem comprovado mesmo. Além do plano de saúde, o que eu posso usar para dedução? Tem as questões de faculdade, então tudo que for reconhecido de estudo, reconhecido pelo MEC, tu consegue deduzir. Então, faculdade, algum curso profissionalizante que seja reconhecido pelo técnico. MEC. Mas tudo tem que ser daí, ver se é reconhecido pelo MEC. Se for, consegue deduzir tranquilo. Beleza.
E a questão de dependentes, como é que funciona? Então, dependente. Hoje, se tu tem um filho ou até mesmo a tua esposa, tu consegue colocar ela como dependente. Então, tem um valor ali de quando tu coloca esse dependente que tu consegue colocar como um desconto no teu imposto de renda. Por isso que muitas pessoas colocam, então, tipo, uma mãe, uma esposa que não trabalha, ela fica ali do lar, aí tu consegue colocar ela para deduzir o teu imposto de renda. Ou até teus próprios filhos, ali coloca todos os teus filhos e tu deduz do imposto de renda. Tá, o que é deduzir do imposto Tá, de renda? então tu Vamos tem pra falar mais mais- mais normal. Então, essa dedução que eu digo é um percentual, um valor de desconto que tu tem no teu imposto de renda. Se eu tiver que pagar. Exemplo, Isso. eu recebi mais do que 35 mil lá, do que 40 mil, teoricamente eu teria que pagar um percentual sobre essa diferença. Isso. E se eu tenho pessoas, eu tenho deduções de saúde, educação ou dependentes, esse percentual que eu pagaria, vamos dizer que seja, sei lá, 5, 10%, eu não teria. Eu Não, diminuiria isso para tu consegue metade diminuir. e tal. Até mesmo se tu tem valor a restituir, tu colocando as deduções ali, tu até consegue aumentar esse valor de imposto de renda. Por quê? Se no cálculo, né, tu teria que pagar R$500, mas tu teve um recolhimento de imposto de renda de R$1.000, tu teria restituir 500. Certo. Mas, colocando essas deduções, então ele desconta daquele R que tu teria para pagar e aí a tua restituição vai aumentando. A restituição é, teoricamente, o que eu paguei a mais do que eu deveria. Exatamente. Aham. E ela se baseia pelo que eu recebi já com os tributos pagos, mais o que esses pontos de dedução, Isso, educação, isso. saúde, que eu gastei, que eu tenho nota fiscal, que eu tenho tudo comprovadinho, eu tenho que entregar isso tudo para vocês, Isso aí. para fazer o lançamento. Isso. E se eu perdi alguma coisa de nota, não tenho o que fazer. Exatamente. Vai. Até, como a Sabrina mencionou da pré-preenchida, né, declaração pré-preenchida, tudo que for emitido de nota no teu nome, de despesa ali com saúde, faculdade, com essa pré-preenchida, ele já puxa ali na declaração. Então, às vezes, tu esqueceu de uma nota fiscal ali, que tu foi no médico lá no início do ano, ela vai puxar. Só que aí tu tem que ter a certeza de que realmente tu pagou esse valor e que essa nota fiscal, esse valor que tu pagou ali pro médico, ele realmente é válido. Então, por isso que a gente sempre fala, tudo bem, puxou ali na declaração pré-preenchida, mas tenha certeza de que o que tá ali, tu realmente pagou. Puxou na pré-preenchida, não é certeza de que aconteceu, Não, é isso que tá dizendo. exatamente. Aham. A pré-preenchida hoje, ela ajuda muito, ela facilita muito, mas ainda existem erros. Então, às vezes, sei lá, um médico, não estou dizendo que possa acontecer que façam isso, mas sei lá, emitiu uma nota, digitou o número errado do CPF e caiu para ti, mas tu não pagou, então essa despesa tu não pagou, tu não poderia se aproveitar. Você não ali poderia na usar receita. ela, no Isso caso, aí. para minhas coisas. Isso, exatamente. E vamos lá, qual a vantagem de fazer a declaração? Existe alguma vantagem? Então, a declaração do imposto de renda, ela acontece que... primeiro a gente já fala da questão da obrigatoriedade, né? Então, se tu é obrigado a declarar, a gente fala ali de multa, de valor, vai somando os valores que tu teria a recolher, vai gerando juros, multa. Então, a gente fala de uma perca de dinheiro para ti se tu não declara e tu era obrigado. E também o imposto de renda hoje, ele é utilizado, esse valor arrecadado, ele é utilizado ali para serviços públicos, então saúde, educação, né? Toda essa parte ali que o governo destina esse valor. Então, a importância de declarar primeiro seria pensar na parte tua, então ficar regular com o fisco, né, com a Receita Federal, e também a questão ali de que esse dinheiro é destinado para um lugar. Tu pode ter, às vezes, existe a questão de, tem um valor bom para restituir, mas eu não sei o que fazer com esse dinheiro. Tu pode destinar ele na própria declaração para alguma entidade para receber isso aí. E tal, né? Exatamente. A gente usa muito no setor imobiliário como a forma de fazer os financiamentos. A declaração do imposto de renda é a base para fazer um financiamento habitacional. Então, para o setor imobiliário é muito importante esse momento. Tanto que a gente valoriza para a pessoa lançar certinho, declarar certinho, porque muitas vezes a compra do imóvel dela vai depender de uma declaração bem feita. Isso, exatamente. Né? Porque lá vai comprovar, ela recebe justamente os 4, 5 mil reais que ela precisa para conseguir o financiamento habitacional. Então, no setor imobiliário, a gente fala muito sobre declaração
E surgem essas dúvidas. Então, as dúvidas que eu estou pedindo é muito cliente nosso, justamente pede e diz assim, tá, mas eu preciso lançar, como eu lanço? Porque tem muitos que tem. O cara tem uma folha de 4 mil reais, mas ele tem algo que ele faz extra que gera mais 3. Então, a capacidade dele nos financiamentos é 30% a capacidade, a receita é 30% da capacidade de pagamento. Então, quanto mais ele conseguir declarar e deixar isso certo com a declaração de imposto de renda, melhor ele é avaliado no banco. Exatamente. Então, para o setor imobiliário, é algo que a gente entende que muitas vezes vai pela pressão, né? Mas para o setor imobiliário é muito bom que aconteça para as pessoas lançarem as informações certas, ter como lançar o extra, porque na nossa região tem muita gente que faz extra, deixar isso regularizado para conseguir um financiamento de valor maior. Exatamente. Até a gente sempre fala que tanto para pessoa física quanto para MEI, né? As O MEI que pessoas nós estão falamos nessa antes, área, é importante fazer a declaração. Tem a questão ali, até a gente mencionou antes, quem não é obrigado não precisa declarar, não precisa. Mas se tu tiver a declaração em dia, né, quiser declarar todos os anos, tu tem uma comprovação até dos teus bens e direitos, tua evolução patrimonial, e tu também, hoje, a maioria dos bancos solicita a declaração do imposto de renda para financiamento. Para qualquer coisa. Então, se tu tem a declaração ali feita, independente se tu precisava ou não declarar, tu tem ela feita, tu te facilita já o processo, sabe? E depois assim, eu vejo como um ponto ruim, talvez seja, né? A gente tem um prazo curto, né? Porque, vamos lá, eu não preciso de nada de banco hoje. Mas lá em outubro eu vou precisar. Mas eu não fiz a declaração. Tá, e aí? Eu tenho que esperar só para onde que vem? Né? Eu vou precisar de um banco em qualquer momento do ano, eu tô travado porque eu não consigo fazer nada disso. Sim. Então, é algo que a gente, claro, como falei antes, é obrigado e tal, e tal, e tal. Sim, mas tem os motivos e muita coisa a gente pode aproveitar disso, né? Exatamente. Falando um pouquinho sobre previdência privada. Se eu tenho uma previdência privada, eu preciso lançar essa informação? Tudo que tu tiver de poupança, previdência privada, tudo que tu tiver ali relacionado a dinheiro, tu precisa declarar ali no imposto de renda. Tem algumas situações que não são obrigadas, por exemplo, alguma tributação que foi exclusiva da fonte, né? Então já foi recolhido esse imposto antes, mas tu precisa fazer a declaração de imposto de renda. Tem que informar isso. Tá, e se alguém tem o dinheiro em casa? Tá, o dinheiro em casa... Isso existe? Na declaração ou não existe? Na verdade, existe e não existe, né? O que tu tem de dinheiro em casa, ele não é uma coisa em espécie. Até a gente fala assim, dinheiro físico é uma coisa que até hoje ninguém conseguiu rastrear, né? Então a Receita não tem o controle rastreável Sim. do que tu tem físico. Só que quando a gente fala dos teus bens, da tua evolução patrimonial, pensa assim comigo. Tem uma pessoa que não tem salário comprovado, nunca declarou imposto de renda, não tem nada. Para a Receita, ela não recebe nada, tá? Uma pessoa... Ela recebe abaixo dos ou até, 33.800. assim, se recebe sempre físico, em espécie, não tem carteira assinada, não tem nada, não existe uma comprovação que ela tem uma renda. Só que daí tu pensa comigo, ela tem carro, tem cartão de crédito, tem transações no banco, tem casa, como é que ela pagou isso, sabe? Tem alguma coisa errada Exatamente. nesse processo então, inteiro. normalmente, essas pessoas que têm dinheiro em casa e tudo mais, depois acabam caindo na malha porque os bens, os patrimônios, a evolução dela não condiz com o que ela recebe. E aí pode ser que a Receita venha pedir, tá, e aí, como é que tu tá pagando teus bens se tu não tem comprovação de renda? Sim, o que tu está deixando aqui é esse movimento que a pessoa faz no ano. Isso. Não tem a origem do Isso dinheiro, aí, teoricamente é isso que está acontecendo. Exatamente. E aí vai pegar o patrimônio pelo volume. Isso. Sim, porque a pessoa vai comprar imóvel, vai gastar, ela vai estar girando muita operação. Exatamente. Esse cruzamento de dados acontece a partir de agora ou faz um muito tempo já que está acontecendo. Esse pré-lançado? A declaração pré-preenchida, ela surgiu há pouco tempo. Faz uns 3 anos, né, mais ou menos, que começou a funcionar 100%. Então, antes eles já faziam esse rastreio das suas atividades, esse cruzamento de informações, mas agora com a pré-preenchida intensificou isso, né? Sim, na real é algo que fica meio assim, né? Já tem toda a movimentação aí, Sim. Teoricamente já tem várias coisas que estão integradas, eu digo, né? Toda a parte de bens, se tu comprar ali no tabelionato, escriturar esse bem ali, ele já vai para a declaração, então a gente já vai ter o registro, as despesas médicas, como a gente comentou, tem a nota,
médico emitiu a nota fiscal, ele já vai para a declaração do imposto de renda. Então a gente já tem esse controle. Aquela nota de mercado que o pessoal pede se quer botar a notinha e tal, isso já vai, isso lança, isso não adianta para nada. Então, notas fiscais de compras, que sejam, por exemplo, gastos no supermercado, aquele cupom fiscal, ele não vale para nós, para a declaração do imposto de renda. Até algumas pessoas brincam ou falam sério, né? PET dá desconto no imposto de renda, gastos com veterinário, isso não vai gerar desconto no imposto de renda ou ser considerado como uma dedução. Então, somente o que Sim, for... não é um dependente. Exatamente. Gasta com uma, não é um. Exatamente. Então, tu vai ter que considerar realmente o que são despesas e deduções no imposto de renda. Somente educação, parte médica, aluguéis também. Se tu pagou aluguéis, ele acaba sendo uma dedução ali para ti. Quanto que deduz um aluguel, mais ou menos? Existe uma proporção ou é Sim. totalmente... Sim, tudo que a gente está falando aqui é calculado individualmente e depende de cada caso. Sim. É assim que é feito. Depende de cada caso, tanto para educação como para despesas médicas, aluguéis mesmo, ele tem uma porcentagem que é considerado para dedução no imposto de renda. Nunca vai ser o total que tu investiu, que tu gastou ali, mas ele tem uma porcentagem. E quem recebe esse aluguel, muitas vezes eu faço direto com a pessoa e tudo mais. Esse dinheiro tem que ser lançado como uma renda extra, como uma renda de aluguel. Na verdade, a pessoa que eu alugo um imóvel, eu vou ser obrigada a fazer uma declaração de aluguel, que é a DIMOB. Hoje a gente chama ela de DIMOB. Então, eu vou precisar fazer essa declaração, principalmente se tu é PJ, que cuida dessa parte de aluguéis. A imobiliária, por exemplo, vai ser a intermediária entre uma pessoa física e duas ali que alugaram. Uhum. Então, vão fazer a declaração de IMOB e aí esse valor vai ser informado tanto na declaração de quem pagou, como na declaração de quem recebeu. E se não tem imobiliária no meio? Aí vai ser um pagamento, uma renda ali meia oculta. Aí vai ter que fazer o carnê-leão ou até mesmo tu pensar em abrir um MEI ou uma empresa para registrar Vai lançar isso. dentro dessa operação e lança como uma renda extra Isso. para aquela pessoa. Exatamente. Mas apontando que é um aluguel. Isso. Apontando que é um aluguel. Até mesmo porque a pessoa que pagou, se ela não tiver, se a outra parte não tiver registrado, ela não vai conseguir se deduzir desse valor e provavelmente vai cair na malha fina. O inquilino, teoricamente, ele vai poder... se ele lançar, ele já vai jogar a despesa, a demanda de lançar do outro lado. Isso. As duas partes têm que estar registradas, por exemplo, mas principalmente quem recebe o valor. Se eu, por exemplo, sou um médico, para mais fácil entendimento, eu sou um médico, eu fiz uma consulta para ti, mas eu não vou emitir nota desse valor. Só que tu recebeu um recibo e tu declara no imposto de renda. Esse valor, provavelmente os dois vão cair na malha fina, porque uma parte não comprovou que recebeu o valor. Quem pagou também vai cair na malha fina. Sim. Normalmente quem usa despesas médicas que não tem comprovação ou algum outro gasto é quem cai na malha fina primeiro. Porque sim, um lado tá saindo e o outro não tá entrando dinheiro, Exatamente. teoricamente. Não tá batendo, não tá fechando o cálculo. Despesas médicas é o que mais cai em malha fina hoje. Então, tudo que nem a Ciane comentou, se tu não tiver a comprovação certa daquele valor pela nota fiscal, é muito provável que entre na malha fina. Ou se tu tem um gasto muito alto, exorbitante de despesas com saúde, também é possível entrar na malha fina. Vacinas, essas coisas, tudo cai. Tudo é saúde. Sim, tudo é vacinas. Se tiver nota fiscal da clínica que tu fez, acho que também deduz nessa parte de despesas médicas. Maravilha. Bastante coisa, hein? Bastante informação. Gurias, como é que funciona uma análise hoje? Eu tô com dúvida. Como é que eu começo e como é que eu acho vocês e como é que fica essa conversa? Porque, vamos lá, a gente levantou um monte de ponto aqui, mas é muito, pelo que a gente falou até agora, é muito pontual e analisado. Exatamente. Pessoa a pessoa, a família, a estrutura, como ela gasta, como ela vive. A declaração de imposto de renda, ela parece simples. Na teoria ela seria para ser simples, mas ela é complexa porque tu tem que analisar muitos pontos. Então, tá com dúvida ali se precisa ou não declarar, procura o G com Contabilidade. A gente vai te ajudar, tem os guris, então Arley, o Bride, o Vânio, eu, a Sabrina, a gente vai ajudar ali, fazer toda a análise tua. Vamos consultar teu CPF, se por acaso ali tinha alguma informação que tu precisava ter informado em anos anteriores. Tá lá a declaração omissa, caiu na malha fina, eles bloquearam teu CPF.
Então também a gente faz essa análise. Então vem conversar com a gente vai analisar teus dados, o que tu recebeu, o que tu não recebeu, vamos analisar ponto por ponto e ver se tu precisa declarar imposto de renda ou não. Tá, só lembrando, quem é que tem que declarar? Então quem tem que declarar, ponto principal, quem recebeu rendimentos tributáveis, então ali salários, aluguéis, acima de 33.888. 33.888. Isso. Isso conta 13º, conta férias, Isso. conta... É um somatório disso tudo, tem que dar acima de 33.000. Isso, quem tem carteira assinada, daí já recebe o informe de rendimento com tudo ali declarado, todos os valores bonitinhos, o valor recebido no ano, o valor de 13º, o valor de férias, tudo tá lá especificado bem bonitinho. E aí já vai estar vai ter essa informação que Isso. precisa declarar. Isso aí. Tá. Pessoas que têm essa renda ou não têm essa renda e são MEIs, como elas vão fazer? Então, Só vamos Faz, relembrando sim. para deixar tudo bem claro. Então, tem que fazer ali a proporção do que é lucro, o que foi rendimento mesmo. Então, primeiro aplica as alíquotas ali do serviço, comércio, para ver o que foi lucro da tua empresa. Então, se passou, ali aplica a alíquota, esse valor bota lá nas declarações isentas. Se o valor, a diferença entre o que tu recebeu anualmente e essa aplicação da alíquota, a diferença for superior a 33.888, é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda para tributar. E a declaração do imposto da MEI, até quando que ela é? Do MEI, então, até 31 de maio e a declaração do imposto de renda termina dia 30 de maio. E a declaração do imposto de renda, quanto tempo antes a pessoa tem que chegar para vocês para deixar tudo certinho? Quanto demoraria uma declaração? Tá. Então, hoje, a gente, os guris do GECOM, então, eles preferem fazer ali meio que pessoalmente. Então, a pessoa chega, já pode fazer a declaração do imposto de renda se a gente tiver horário naquele momento, mas a gente solicita que agora que a gente está no prazo inicial, né, a gente já passou alguns dias, mas ainda está no prazo inicial da declaração, já junta a documentação e quanto antes tu trouxer, melhor para nós. Porque a gente tem que analisar, depois tem a questão de demanda, que tem muita gente que precisa declarar, então se tem gente na frente, essas pessoas vão ficar na frente, mas em torno ali de uns 15, 20 dias no máximo, a tua declaração vai estar pronta. Então, 15, 20 dias antes da data final tem que aparecer lá. Até, se for o máximo, assim, o ideal é que já apareça. Beleza, a pessoa vai lá na GECOM, vai entrar em contato. Documentação básica que ela precisa? Tá, então os documentos pessoais, então identidade, ali título do eleitor, os informes de rendimento, comprovante de residência, informes de rendimentos bancários, as deduções, então se tu tem alguma comprovação já traz junto, mas o principal mesmo é ter os documentos pessoais, os informes de rendimento e os informes de banco. E se ela tiver dependente, que documentos ela tem que levar? Aí traz os documentos pessoais mesmas do coisas. dependente. Isso, exatamente. Se esse dependente tiver renda, for lá o jovem aprendiz, ou a pessoa, tua esposa, né, for tua dependente e ela tiver a renda, já traz os documentos também dessa parte da renda dela. E o que considera dependente, outra pessoa não pode ter renda nenhuma no CPF. Ela pode ter renda, só que aí, normalmente, quando tu tem uma pessoa que tem, tua dependente e ela tem renda, isso soma no teu imposto de renda. Então, às vezes, se as duas têm uma renda de 30 mil, as duas, né, vai dar 60 mil no ano. E aí pode ser que tu ou pague mais imposto de renda ali na declaração. Sim, daí, teoricamente não é mais dependente. Cada um poderia tu- lançar o seu, exatamente, teoricamente. exatamente. Aí tem que fazer essa análise se vale a pena continuar mantendo como dependente. E aí essa análise vocês vão A gente fazer faz, e vão aham. dar um norte para a pessoa, Isso para aí. orientar ela a ir certo. Isso, exatamente. Maravilha. Faltou alguma coisa que vocês lembram que falta informar para o pessoal? Eu acho que o básico, assim, disso, da declaração do imposto de renda seria isso. Só reforçando, então, se a pessoa for fazer sozinha essa declaração do imposto de renda, porque hoje pode ser feito sozinha, que tenha o máximo de atenção, então, com esses pontos, para não cair na malha fiscal, até para causar transtorno, porque hoje, quando tu cai na malha fiscal, eles bloqueiam teu CPF. Então, muitas vezes, até o Pix tu não consegue fazer mais. Então, tem que cuidar com essa parte das informações que tu vai colocar lá dentro e tá com dúvida, procura um contador, procura a gente. E o principal erro de quem se lança Tá. seria qual? O lançar o principal recibo? erro. Lançar, Hoje, alguma tributação, alguma renda que tu recebeu e tu não declarou, e a principal de todas, despesas médicas. Hoje, se tu declara uma despesa médica que tu não pagou ou que não tem comprovação, tu vai cair na malha fina. Entendido. Chegamos ao final de mais um Construção em Alta aqui na Conexão FM 87.5. Foi um prazer ter vocês como agente. Antes de encerrar, vamos aos nossos apoiadores. Apoiadores
Naturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar teu imóvel? Entre em contato pelo fone 549-9637-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é a loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352, no centro. Fone 54-3462-3674. E em Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos 1331, no centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa, você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra: acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre. Soluções em climatização com tecnologia de ponta? A Frisa tem. Atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 3462-1525. A Futura Luz, fundada em 2014 em Bento Gonçalves, é referência em iluminação. Com vasta experiência, oferece produtos exclusivos e modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação. Atende residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Stone Mármore e granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Contate pelo fone WhatsApp 54999967018. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54999616147. Total Cred, localizado na Galeria Milani, em Garibaldi. Programa Construção em Alta, todas as terças-feiras às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Voltamos a apresentar o programa Construção em Alta. Bem-vindos de volta, quero agradecer às nossas convidadas Sayane e Sabrina de Carvalho, da GCOM, Gestão Contábil, por compartilhar um pouquinho do conhecimento e de muito mais coisa que poderia falar aqui, né? Quem quiser entrar em contato com vocês, qual é o caminho, qual é o contato? Tá, pode falar por telefone. Quer dizer o telefone que eu não lembro de cabeça. Então, o telefone comercial da GCOM, tanto para WhatsApp como para ligações, é o 54 DDD 3451 1599. A gente vai estar lá para conversar com vocês por WhatsApp, conversar por ligação também. E se não, a gente fica localizado em Bento Gonçalves. Também dá para visitar a gente ali na Cidade Alta, que a gente vai estar presencial lá. Repete o telefone. É DDD 54 3451 1599. Maravilha. E você que está nos ouvindo, muito obrigado pela companhia. Lembre-se de nos seguir no @podcast Construção em Alta e também acompanhar os perfis @William Pilati e @Giovanna Fachinelli no Instagram. Estamos também no YouTube e Spotify. O nosso próximo encontro já tem data marcada na terça-feira que vem, às 19 horas. Mais um programa recheado de informações e novidades do mundo da construção. Tenham todos uma excelente semana e até terça que vem. Um abraço. Boa noite.